somos os maiores. A gente estala um dedo e tudo acontece lá em casa. É! A gente tem uma dor e assim está a acontecer, já está. Mas eu quero dizer que os líderes, os pastores, as pessoas por quem nós possamos ter maior respeito e admiração e pessoas com os seus ministérios mais significativos são pessoas que sofrem as mesmas coisas que toda a gente. Precisam de chorar de vez em quando, precisam de ser aconselhados, precisam de ser ouvidos, certo? Precisam, às vezes não precisam nada disso. Só precisam que as pessoas saibam que eles também sabem o que é que eles estão a passar. Porque também passam pelo mesmo. Hein? Pronto, então esqueçamos isso agora. Porque eu não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para falar da palavra de Deus. Mas costumo fazer isso às vezes e não tenho problema de dizer tiveste problema e tal. E às vezes as pessoas chegam só ao pé de mim e perguntam e eu digo, olha, não, passa-se isto assim, assim, e as pessoas ficam muito desarmadas. Não era suposto o pastor estar a dizer estas coisas. Os pastores estão sempre na maior. Os pastores não. Mas eu digo estas coisas, às vezes as pessoas ficam assim chocadas. Mas é bom para as pessoas perceberem que nós somos homens e mulheres como vós, com responsabilidades diferentes, talvez numa outra área, em patamares diferentes, mas continuamos a ser o mesmo tipo de veículo que vocês são. Uns gastam gasóleo, outros super, mas continuamos a ser uns veículos. Ok, gente. Hoje eu quero terminar este estudo, esta série de estudos sobre atitude. Diga comigo, atitudes. Não vamos repetir, atitudes, elas determinam a nossa vida. E hoje vou falar, talvez, de uma das atitudes que nós menos gostamos de ouvir falar. E que talvez é das mais difíceis de nós pormos em prática na nossa vida e também das que mais confusão têm trazido pela falta ou pela forma como se descontextualizou esta questão. E eu estou a falar de submissão. Submissão. Submissão tem sido uma palavra muitas vezes utilizada de forma errada e de forma a tentar-se criar um clima ou uma atmosfera onde as pessoas se sintam de alguma forma em segundo plano, certo? Amordaçadas, controladas ou forçadas a não poderem ser o que é suposto serem em Cristo Jesus. E um dos sítios onde isso normalmente mais tem acontecido é dentro da própria igreja. Hein? Ó glória. Eu sei que aqui os irmãos na Figueira não têm tanto esses problemas, porque aqui junto ao mar tudo o vento levou. Mas lá na Lausanne temos um problema. O vento quando entra, aquilo começa a fazer remoinho lá naquele vale e aquilo acaba de ficar ali. Aquilo remoe, mas fica... Aqui não se prou, vai para o mar. Depois quem leva com aquilo é os pobres dos peixes que estão contaminados. Né? E temos peixes rebeldes no mar. Peixes que se recusam a ser pescados e por isso estamos na nossa costa com falta de peixe, porque eles rebelaram-se e foram-se embora. Bem, estou a brincar. Deixem-me dizer que bênção é a bênção, submissão é uma bênção. Se eu começar a dizer frases com as palavras todas lá, mas fora do sítio, os irmãos não se admiram. Eu, quando estou cansado, depois os irmãos entretêm-se a meter as palavras no sítio certo, está bem? Se conseguir. Submissão é uma bênção. Porque submissão significa, meus irmãos, acima de tudo, proteção na nossa vida. E submissão é uma atitude. Amém? Não estou a conseguir assobiar. Submissão, ao contrário daquilo que muitas vezes se pensa, não é um acto exterior, é uma atitude de coração. Certo? E o que é que eu quero dizer com isto? Vamos supor que eu estou sentado à mesa. Ou estou aqui na igreja, por exemplo. E estamos aqui todos. E de repente há um irmão que se põe de pé. Põe-se de pé. E começa a perturbar o culto. E eu digo ao irmão, sente-se. E ele, não sento. Irmão, sente-se.
Não sente. E o seu irmão senta-se ou eu mando com uma Bíblia à cabeça. E a pessoa, então, para não levar com a Bíblia na cabeça, senta-se. Mas diz assim, estou sentado por fora, mas estou em pé por dentro. Então, sentou-se, porque se não levava com a palavra na cabeça. Ou seja, exteriormente teve um acto de obediência, mas interiormente não estava em submissão. Hein? E há uma grande diferença entre obediência exterior e submissão interior. Porque submissão, acima de tudo, é uma atitude de coração. Hein? Logo, a submissão é um acto pessoal, voluntário, da pessoa que decide submeter-se. Porque nem Deus obriga ninguém a submeter-se debaixo dele. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que quando nós nos submetemos, em primeiro lugar a Deus, Tiago 4:7, e a gente conhece bem esta passagem, há muita gente que só usa a última parte, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não foge nada. Foge o quê? Os irmãos alguma coisa para o diabo fugir de si. Sabe o que é que o diabo foge de si? Porque o irmão submeteu-se a Deus. Sujeitai-vos a Deus e depois então resisti ao diabo. E sabe, não sei se os irmãos já viram alguns filmes. Eu já vi aqueles filmes de pancadaria e tal. Eu gosto de pancada. Tiroteio e as bombas, bum, e aquelas coisas todas. E às vezes há aqueles filmes em que está um com um canivete e está um grande grupo de malandros e o outro, e tal, venham cá que eu faço-vos e acontece, e os outros estão a aproximar-se para lhe bater, mas de repente começam a recuar. E ele começa, isto do canivete até dá efeito e tal. Só que não está a ver, é que os outros estão a recuar, não é porque ele está lá com o canivete, é porque entretanto atrás dele surgiu um grande exército, ou um tipo muito grande e tal. E sabe que o diabo é a mesma coisa. O diabo não foge de nós, porque a gente estamos lá em nome de Jesus. Já apaguei a beata. O diabo não foge, o diabo não tem medo disso. O diabo foge de si porque ele vê sob quem é que o irmão está. E isso aconteceu não porque Deus se impôs na sua vida, mas porque o irmão voluntariamente disse, eu quero-me entregar, eu quero render-me, eu quero me submeter a uma autoridade. E é uma autoridade de amor. Logo, na palavra de Deus, submissão é sinónimo de proteção. E se nós queremos ser vitoriosos na vida, nós temos que perceber o que é submissão. Amém? Então, a obediência é um acto, mas obedecemos porque temos a atitude de quê? De nos submetermos. Porque submissão é uma atitude do nosso coração. Então, submissão. E quando nós falamos de submissão, há gente que entra em paranoia. A gente tem muito medo. Há gente que resiste só de ouvir a palavra submissão. Porque realmente submissão implica autoridade. Não é? Submissão não existe sem autoridade. Submissão só existe porque existe alguém a quem me submeter. E autoridade para a vida de muita gente. Porquê? Porque nós já sofremos à mão de más autoridades. Ou de maus exercícios de autoridade. Não existe más autoridades. A Bíblia diz que toda a autoridade, e quando diz toda a autoridade, não está a dizer que aquele polícia que fartou-se dar pancada nos repórteres no outro dia, foi lá posto por Deus. Mas ele está investido de uma autoridade que é princípio divino. Alô, gente? Eu não submeto ao polícia porque ele fala bem, porque tem o curso universitário, porque não sei o que mais. Eu submeto-me a um polícia por causa da autoridade que está sobre ele. Ele está ali a representar o governo, o Estado, enfim, entende? Então eu não me submeto ao agente da autoridade por causa de ser agente, mas por causa da autoridade que está nele. Então eu me submeto. Porquê? Porque não existe submissão sem reconhecimento de uma autoridade na nossa vida. O Watchman Nee, eu não fui buscar o livro dele, mas já li vários livros dele. Há um em particular, que é um livro muito conhecido sobre a autoridade espiritual. Ele dizia que aquilo que ele fazia na vida dele era que assim que chegava a qualquer sítio, ele procurava saber quem era a pessoa que estava em autoridade.
E se os irmãos repararem, se for na tropa, isso acontece, se for no exército, se for nas forças policiais, se for em outras áreas, quando chega alguém, para a primeira coisa que faz é perguntar quem é que é a pessoa responsável aqui. E às vezes única simplesmente para saber quem é que está aqui a controlar a coisa, quem é que manda. E é sobre aquela pessoa que nós iremos, não é a pessoa, mas a autoridade está sobre ela, que nós nos iremos submeter. Agora, por causa do mau exercício de autoridade, por causa do abuso de autoridade, nós até nos arrepelamos quando ouvimos falar em autoridade e em submissão. E muitas vezes, porque fomos vítimas de má autoridade no nosso lar, de mau uso da autoridade no nosso trabalho, de mau uso na autoridade dentro da igreja, e quando ouvimos falar em autoridade e em submeter-nos, pensamos logo em prejuízo, danifício. Diz danifício? Não. Dano. Danifício. Dano. O dano que isso vai causar na nossa vida. Porque normalmente, sempre que estivermos debaixo da autoridade de alguém, nós fomos prejudicados. Correto? Mas nós precisamos de entender que não existe vitória em Cristo Jesus se não houver uma atitude de submissão sempre que encontrarmos autoridade. Sempre que encontrarmos o exercício de autoridade. E é impossível edificarmos uma vida se ela não estiver debaixo de autoridade. Certo? Então, a autoridade tem alguns perigos, certo? Sem dúvida. Paulo diz, por exemplo, no tocante à igreja, lá em Paulo não Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, ele está a dizer aos presbíteros, ele está a dizer, vocês governem a igreja, mas não como tendo domínio sobre a igreja. Mas sendo exemplo. Certo? Vocês têm uma responsabilidade e logicamente quem tem responsabilidade tem que ter autoridade, porque Deus não me dá uma responsabilidade e depois não me dá autoridade para eu conseguir cumprir aquela responsabilidade. Correto? Logo, conforme a responsabilidade que nós temos em casa, na igreja, no trabalho, onde quer que seja, de acordo com o nosso nível de responsabilidade, é-nos dado uma medida de autoridade. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Mas essa autoridade não é para ser imposta, forçada, porque Deus não fez isso connosco. Tem que ser conquistada, tem que ser percebida, tem que se falar aqui no papel de um pai que exerce autoridade, mas sempre com o objetivo de bênção, de crescimento, de maturidade, de o bem. Deus faz isso connosco. E em todas as áreas nós precisamos de entender a autoridade neste contexto. Então, nós não temos autoridade própria, nenhum de nós tem autoridade própria, toda a autoridade nos foi dada por Deus, quer como pais, como chefes, como patrões, seja onde for. A autoridade tem que ser reconhecida, não pode ser imposta, porque quando é imposta, cria-se uma situação muito esquisita. E eu sei que hoje estamos aqui um grupo de gente que já viemos de diferentes formações ou diferentes influências evangélicas, digamos assim, e eu sei que em diferentes vertentes evangélicas há diferentes noções da forma como se exerce a autoridade. Paulo, que era Paulo, homem de autoridade, e muitas vezes puxou dos seus galões, não puxou dos seus galões para dizer vocês têm que fazer o que eu estou a mandar, mas puxou dos galões para dizer eu sou o vosso pai espiritual e este é o caminho. Eu exorto-vos, eu os encorajo, mas ele nunca impôs nada. Paulo ele dizia, por favor, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Naquilo em que vocês me virem a fazer fora do penico, como se costuma dizer, vocês não me imitem, porque eu só sou autoridade naquilo em que eu estou debaixo de autoridade divina. Alguém percebe o que é que eu estou a querer dizer? E eu sou pastor. Eu sou o pastor aqui. Não é? Eu sou pastor como se fosse alguma coisa... Eu só sou pastor porque Deus me deu essa responsabilidade. Essa função. Não porque eu sou mais de quem quer que seja. Então a autoridade... E apesar de eu às vezes falar assim alto para os irmãos perceberem o que é que eu estou... Mas a autoridade não está no tom da voz. Certo? Há homens que acham que sim.
Não é? E há mulheres também. Agora já há mulheres que gritam mais que os homens. A autoridade... Esposa minha, por favor, limpa-me aqui as lunetes. Se faz favor. Não é que sejas obrigada, mas pronto. A autoridade não está no nosso tom de voz. Nossa autoridade, às vezes, pode haver, de acordo com o temperamento, uma forma mais calorosa de defender os seus argumentos ou não, de proclamar as coisas, mas realmente a autoridade não está na forma que eu prego. Eu até podia ser assim meio tato e bitato aqui a falar com os irmãos e até falar muito baixinho, muito calmo, sabe? Isso é uma pessoa cheia de autoridade. Eu nunca vi Jesus. Qualquer dia vamos falar sobre isso. Vamos estudar outra vez sobre guerra espiritual. Porque as pessoas acham que guerra espiritual parece aqueles jogadores de rugby da Nova Zelândia. Eu choro isso, eu não sei o que. Não é? E começam a fazer aqueles cânticos para intimidar a equipa que está à frente. E nós quase que fomos ensinados que para fazer guerra espiritual temos que nos gritar com o diabo e temos que fazer grandes cenas. Olha, eu não vejo Jesus fazer nada disso. Eu gostava de saber onde é que as pessoas foram arranjar este manual. Eu chamava mais o Manuel, porque o manual não existe. Aquilo que eu vejo em Jesus Cristo é alguém que andava em submissão ao Pai. E andava em submissão ao Pai, manifestando essa submissão na forma como obedecia. E onde ele chegava, se houvesse demónio, tinha que se ir embora. Não era Jesus que andava à caça deles. Então, como é que te chamas? Estás cá hoje a fazer o quê? Vamos fazer aqui uma entrevista aqui aos demónios hoje. Hein? Como é que te chamas? De onde é que vieste? Então que música é que tu gostas? Estás aqui a fazer? Eu não saio. Eu não saio, sai. Eu não saio, sai. Sabe, Jesus, se eles estavam lá, eles é que se manifestavam e até pediam, houve alturas que chegaram-se ao pé e pediram a Jesus, deixa-nos ir embora. Hein? Sabe o que é isso? É fruto de uma vida de submissão. Uma atitude de submissão. Jesus lutava com as mesmas ganas que nós. Às vezes, qual Deus, qual carapuça? Eu vou fazer isto à minha maneira, que eu estou farto para... Às vezes a gente não diz as coisas assim, não pensa assim logicamente, mas às vezes à vontade, não é? Fazemos as coisas à nossa maneira. Mas que pode dar a outra face? Ele que me dê a dele. Então, a submissão não é a forma como nós falamos. Não é batermos na mesa, nem darmos uns pontapés no balcão da livraria. Estou a pensar numa cena que eu já passei. Mas enfim. Mas é reflexo da vida de Cristo em nós. Jesus disse, os governos, ou os governantes, os príncipes, os reis, eles se assenhoreiam de uns dos outros, ou seja, eles tornam-se senhores e eles apoderam-se uns dos outros, mas entre vós até nem é assim. Aquele que quiser ser maior tem que se submeter aos outros. Porque submissão é um caminho, é uma atitude. E quando existe a atitude de submissão, nós em pé que obedecemos. Em pé. Porque não existe verdade. Ouça, não existe, a gente esqueça-se. Desculpem lá, eu devo ter vindo de outro planeta. Eu não sei, mas realmente Deus deu uma grande volta à minha cabecinha. A minha cabecinha é o meu coração. O corpo ainda é que não. Queria ver se coisa, mas... Não existe. Mas qual obediência? Não existe obediência nenhuma. Quer dizer, não é obediência. Mas a obediência em si não é aquela obediência que Deus quer. Só porque a pessoa vai e faz alguma coisa que lhe é mandada fazer. E a pessoa até vai e faz, mas não vai convencida e vai contrariada. Não é? Porque nós pregamos, se tu não fizeres, vai-te cair um raio na cabeça. Vai-te cair uma maldição. Vais sair para aquela porta fora e vem passar um triciclo de 6 rodas e vai-te atropelar. E vai acontecer não sei o quê e a gente manipula. Ouça,
Eu sei de um caso de um pastor que dizia assim: nós temos que pregar a segunda vinda de Jesus. Sabe porquê? Porque enquanto pregarmos, os crentes estão em medo, e enquanto estiverem ao medo, eles são obedientes. O que é isso? Gente, percebem o que é que eu estou a dizer? É usar de subterfúgios para levar as pessoas a fazerem as coisas, não pela atitude certa, mas porque são forçados e manipulados. E nós somos livres em Cristo Jesus, gente. Somos livres. Mas somos livres para não sermos manipulados por um pastor, mas também para o pastor não ser manipulado pelo povo. Que é? Quantos são? Não, porque também acontece isso. Também acontecem essas situações. Então, quando nós nos submetemos a Deus, nos submetemos à autoridade de Deus, e a autoridade de Deus que é representada nas diferentes manifestações dessa autoridade, nós nos submetemos à autoridade de Deus e Deus submete-nos os nossos inimigos. Quer um segredo? Para ver os seus inimigos ficarem debaixo e não por cima? Ponha-se debaixo de Deus e vai ver Deus a pôr os seus inimigos debaixo de si. Porque essa é lá Efésios. Deus constituiu a Cristo como cabeça sobre todas as coisas, certo? E a igreja como seu corpo. E debaixo dos seus pés sujeitou-lhes todas as coisas. Onde é que estão os pezinhos, já agora? Onde é que estão os pés? Os peses, pronto. Estão no chão? Não estão nada, estão no corpo. Estão no chão. Também estão no chão enquanto estão deitados, não estão no chão. Onde é que estão os pés? Estão ligados à cabeça? Estão, mas aqui através de quê? Do corpo. Porque senão temos ali aquele animalzinho da Regis Conta. Lembram-se aquela máquina, que era assim uma cabecinha com os pezitos. Ou seja, a igreja está debaixo, está em submissão. Enquanto a igreja está em submissão à cabeça, os inimigos estão em submissão à igreja. Igreja que somos nós. Durante os 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou não é? Mas submissão é uma atitude. É alguma coisa que vem da nossa compreensão de sabermos reconhecer as autoridades. Sabe? Salvação. Salvação é isto, meus irmãos. Sabe o que é salvação? Salvação, na verdade, é transição de autoridade. Alguém percebe? Só que antes estávamos debaixo de uma autoridade que nem sequer pediu com licença para ser nossa autoridade. Ele usurpou. Ele veio para matar, roubar e destruir e tomar conta da nossa vida. E ele é o salteador, porque não entra pela porta, ele entra pela cerca. Ele apoderou-se de alguma coisa que não era dele, as nossas vidas. E um dia, quando nós ouvimos aquilo que Deus fez por nós através de Jesus, ele não fez isso de forma ilegal, ele entrou neste mundo de forma legal. Entrou pelo nascimento natural, certo? E ao entrar, ele criou o seu caminho, construiu todo aquele plano de salvação e nos foi apresentado. E agora diz, tu queres? E a gente quer, Senhor. Eu quero. Então diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estamos a falar do quê? Reino. Sabe? Antes estávamos debaixo de uma autoridade e ser salvo, certo? Por livre vontade nossa, é dizermos assim, eu não quero mais nada com isto, eu agora quero estar debaixo desta autoridade. Só que esta autoridade que é Deus, é uma autoridade de amor. É uma autoridade de misericórdia, é uma autoridade de proteção, é uma autoridade para nos levar aonde o outro não queria que a gente fosse. Hein? Tens quanto? Tens 100? Então agora a partir de hoje não tens nada. E deste lado, quanto é que tens? Tens 100? Fixe. Então toma lá mais 100. O pessoal já estou a pensar a fazer quanto? Então faz 100, é um exemplo. Porque Deus é um Deus de autoridade, mas é um Deus que diz, se tu voluntariamente viveres numa atitude de submissão, e a atitude porque tem que ser decisão nossa, gente. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então eu quero viver em submissão a Deus, porque enquanto eu viver em submissão a Deus, os meus inimigos vão ficar submissos debaixo dos meus pés. Em determinada altura, Davi teve problemas com o seu povo. E ele era o rei. E sabe o que é que ele fez?
Ele submeteu-se a Deus. E ele diz, Senhor, tu és aquele que me sujeitas o meu povo. Ele não se deu ao trabalho de estar a dar trancada, não é? No povo. Vocês, vou-vos encher a marmita toda, pá, vocês vão... Nada disso. Agora vão levar pancada todos os dias. Nada disso. Davi não teve ali a dar pancada no povo. Davi foi ter com Deus e disse, Senhor, és tu. Eu submeto-me a ti e és tu que me vais sujeitar o meu povo. Ai, pastor, eu tenho lá no trabalho, é gente complicada. Ouça, não se chateie com a pessoa. Submeta-se a Deus. Pastor, eu tenho problemas com os meus filhos, com a minha mulher. Submeta-se a Deus. Hein? Alô? Aí é que silêncio. Até se ouve os afilamentos das alampadinhas. Porque quando nós percebemos isso, eu nunca conseguirei estabelecer autoridade noutros se eu, em primeiro lugar, não estiver eu mesmo submisso a uma autoridade superior. Hein? Amém. Então, tudo no reino tem a ver com autoridade, tem a ver com reconhecer a autoridade. E para isso nós precisamos de entendê-la, compreendê-la à luz de quem Deus é. Ok? Então, vou dar um exemplo do que é uma má autoridade e do que é uma verdadeira atitude de submissão. Muitas vezes há muitos abusos e dentro da igreja acontece isto. O Senhor disse-me, não sei se vocês já ouviram esta expressão. O Senhor disse-me, porque o Senhor disse, todos temos que fazer. Mas depois a gente vai a ver, aquilo que o Senhor diz não bate a bota com a perdigota. Vai bebendo, Júlia, vai bebendo. Pelo menos não fazes barulho. Ela agora ficou ali engasgada. Vai bebendo. Então a pessoa diz que foi Deus que falou e toda a gente está a perceber que não pode ter sido Deus a falar. Mas Ele é a autoridade que está em funcionamento. Alô, gente. O que é a verdadeira submissão? A verdadeira submissão é calar e comer. Alô, gente? Porque sabe, deixa-me dizer, eu não estou aqui a dizer que há má intenção nas coisas, mas sabe que mesmo os homens de Deus também se enganam. Samuel, que foi Samuel, o maior profeta de Israel, e quando Deus o mandou ungir o novo rei de Israel, o homem enganou-se 9 vezes. Só acertou quando já se tinham acabado os pintos. Já não há mais pintos. Então não tens mais filhos. Vinha um, ele deve ser este é que é fantástico. E Deus então dizia, não é este. Ele, então deve ser o outro a seguir. E só depois, quando já não havia mais filhos, então, tu não tens mais filhos. Tem lá um que está perdido lá para cima a tomar conta. Olha, então deve ser esse. E às vezes, há coisas que são ditas, e hoje já há tanta coisa que se diz, infelizmente, e que traz tão mau nome ao reino de Deus e à igreja, porque em nome de Deus diz-se coisas, depois a gente vê assim, como dizia a minha mãe, cuspido e escarrado, que aquilo não pode ser de Deus, não tem nada a ver com Deus. Mas porque alguns de nós fomos manipulados nessa consciência, nós acabamos por fazer aquilo que vemos cá dentro que não está certo, mas fazemos porque nos foi ensinado que submissão é obediência cega. Mas quando nós percebemos que submissão é a atitude certa, a nossa atitude é querer, é estar em submissão. A nossa atitude é obedecer. Mas não é de qualquer maneira. Paulo diz, naquilo em que eu sou imitador de Cristo, imitem-me. Naquilo em que eu fizer fora do que é habitual, daquilo que vocês verem que em mim é erro, aquilo que em mim... Paulo dizia, e ele quando ensinou isso à igreja, ele dizia, se um de nós, e ele está a falar de quem? Dos apóstolos. Se um de nós, porventura, de repente, sei lá, pode ter assim um vibe qualquer, e vir trazer outro evangelho, vocês não aceitem. Mas é apóstolo. E depois, é apóstolo, mas está a bater mal da cabeça. E hoje já há tantos, Jesus. Gente, isto estamos a falar, se calhar isto é um bocado pesado para esta hora da noite, mas paciência, é o que é. Porque a igreja tem que ter os olhos abertos.
E eu não estou aqui para dizer eu sou o maior da cantadeira e tudo aquilo que eu digo os irmãos têm que fazer tal em qual. Os irmãos têm que ouvir aquilo que eu digo, orarem, buscarem a Deus, conferirem com as Escrituras e em tudo... Claro, eu sou o responsável pela casa, digamos assim, por este povo. Eu tenho essa responsabilidade. Logo, essa responsabilidade confere-me uma autoridade para tomar decisões. Certo? Mas a minha autoridade, certo? Ela não é algo que tem que ser imposta sobre os irmãos. Tem que ser decidida por vocês em submeter ou não. E mesmo que nós discordemos e dissemos, não, nisto eu não vou fazer, nisto eu não... Minha consciência, nisto eu... Mas a atitude está correta. Eu quero obedecer, eu não estou contra. Eu não estou numa de mandar abaixo, eu não estou numa... Percebe? Mas já qualquer coisa ali... Eu tenho pastores, amigos da minha vida que me têm abençoado e a quem eu ouço. Pastor João Cardoso, pastor João Martins, por aí afora. Gente que tem sido bênção na minha vida. Mas sabe, há coisas que eles dizem que isto não é para mim. Mas isso não quer dizer que eu não tenho uma atitude voluntária de submissão. Eu reconheço neles a autoridade espiritual, quando mais não seja porque eu mesmo me coloco debaixo da autoridade. Sabe, todo pastor tem que ter pastor. Suspeitem dos pastores que não têm pastores. Porque toda a gente que está em autoridade tem que estar em submissão também, senão não sabe o que é estar em autoridade. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? E já são 10:15 e eu ainda nem passei da segunda folha. Então, a submissão à autoridade é alguma coisa espontânea. Certo? Esta submissão não é uma coisa absoluta em que eu, pronto, porque estou em submissão, eu tenho que obedecer a tudo aquilo que eu faço. Ou tudo aquilo que me é dito, perdão. Mas porque eu estou em submissão, a atitude certa é de fazer o que é certo, de reconhecer a autoridade. Vamos lá, vamos juntos. E depois isto está aqui, olha, e hoje se calhar ainda vai ficar para a semana. Porque eu estou a ver que não vamos conseguir dar tudo. E daí talvez, ainda temos um quarto de hora. Vamos tentar acelerar aqui. Então, vê se não me perco. Toda a autoridade tem que estar... Toda a autoridade só faz sentido se estiver em submissão também. Porque ninguém que não esteja em submissão sabe estar em autoridade. E esse tem sido o problema. Então Deus estabelece a autoridade, diz que Deus é o Senhor do princípio, da noção e do conceito da autoridade, correto? E a autoridade de Deus não é uma autoridade abusadora. É uma autoridade que vem para matar, roubar e destruir. É uma autoridade que vem para restaurar tudo o que se havia perdido. É uma autoridade que, ao estabelecer um reino, é um reino de relacionamento, de respeito mútuo, de amor, de submissão uns aos outros. A própria palavra submissão, eu outro dia estava a dizer isso ao Paulo, a palavra submissão implica esta noção. Eu estou debaixo da missão de outra pessoa. Eu submeto-me, eu coloco-me debaixo, ou seja, eu faço da missão da minha vida ser bênção para a missão da vida dos outros. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? É uma submissão. Eu coloco a minha missão debaixo de uma missão superior. E a nossa missão superior é sermos bênção uns para os outros. É sermos encorajadores, é sermos consoladores, é sermos impulsionadores, motivadores uns dos outros. Quando eu tiro do meu tempo, das minhas energias, de quem eu sou, para estar a ministrar à vida de outra pessoa, sabe o que é que quer dizer isto? Significa que simultaneamente eu estou em autoridade e estou em submissão. Estou em autoridade para aquilo que eventualmente precisa de ser proferido sobre a vida da pessoa. Para aquilo que eventualmente precisa de ser liberto na vida da pessoa. Para aquilo que possivelmente Deus quer fazer de fantástico e sobrenatural na vida da pessoa. Mas ao mesmo tempo eu submeti-me à pessoa que eu estou a ministrar. Sabe porquê? Porque de repente deixei de ser importante. Quem é importante é aquela pessoa. Então eu estou a concentrar todo o meu tempo e o meu ministério para ministrar àquela pessoa. Sabe o que é isso? É submetermos uns aos outros. Coisas tão simples. Mas pronto, às vezes é só porque não paramos mesmo para pensar muito nisso. Então Deus estabeleceu a autoridade vem de cima para baixo e ela se manifesta nas diferentes instituições que Deus criou, porque Deus criou instituições. Não foram IPSS,
Mas foram instituições. A primeira instituição que ele criou foi o próprio governo. Deus é Deus de governo. Então Deus, ao estabelecer um governo tem que ter autoridade, certo? E um governo serve para quê? Supostamente. Não é para fazer mal ao seu povo, mas é para facilitar o movimento de todo um povo. Para quê? Para objetivos maiores. Um bom governante é alguém que consegue reunir recursos e pessoas para construir uma sociedade melhor. Ou não é? Não é nada. Um bom governante é aquele que enche os bolsos e vai-se embora. Depois ainda vai tomar conta de um banco ou de uma coisa. Esses é que são os bons. Esses é que são os bons governantes. Não é nada. Então Deus dá-nos instruções e isto ficará depois para nós quando falarmos especificamente sobre a autoridade. Dá-nos exemplos, e em João capítulo 19, versículo 11, irmãos podem assentar os versículos, não é? Jesus dá-nos o exemplo quanto ao facto de nós estarmos submissos, ter uma atitude submissa às autoridades que são o nosso governo. Sabe, nós devemos submissão às autoridades, lá está, mais uma vez, não apenas porque eles merecem, mas porque eles estão na posição de. Mas isso tem a ver com a atitude interior. Mais uma vez eu digo, o facto de ter a atitude de querer estar em submissão não quer dizer que eu vou fazer todas as barbaridades que eles querem que eu faça. Se o governo amanhã disser assim, não, agora um casal é constituído de facho e mémia. Não é mais homem e mulher, é facho e mémia. Alguém percebeu o que é que eu estou a dizer, não? Pois, mas percebem? Portanto, agora já não é homem e mulher, é homem, mulher e mulher. Percebem? Vamos supor, o casamento agora, em Portugal, é os casamentos gays. O resto é que são uniões de facto. Vamos supor que o governo dizia isso. Os irmãos iam-se casar com alguém do mesmo sexo? A sério? Deixe-me dar um exemplo que a Bíblia escreve. Encontramos isso em José, encontramos isso em Daniel, por exemplo. Não é? Daniel fazia o quê? Orava a Deus. E orava de janela aberta. Porque aquilo, quando orava, aquilo aquecia mesmo. Ele tinha que abrir janela. E havia uns inimigos de Daniel que fizeram o quê? Foram ter com o rei e disseram, porque viram, a gente temos ciúmes, tem inveja, e eles estavam a ver Daniel a crescer muito, vamos fazer a folha a este homem. Eles conseguiram convencer o rei a fazer decretos, no sentido que se alguém orasse ou cultuasse a Deus que não fosse aquele Deus e tal, devia ser morto. Devia ser lançado na cova dos leões, certo? Correto. Agora deixe-me dizer, Daniel tinha uma atitude de submissão ou não tinha? Mas nisto ele não obedeceu. Porque acima daquele rei ele estava submissão a uma autoridade superior. Então Daniel continuou a orar. Pronto, continuou a orar, foi parar à cova dos leões. E depois os irmãos conhecem a história como Deus o livrou. Amém? Mas há uma diferença entre estarmos com a atitude correta e vemos que... Ouça, o princípio da autoridade é tão interessante que nós encontramos quando Paulo foi levado ao Sinédrio e diz que foi esbofeteado. E de repente Paulo, que também era assim daqueles que aquecia rápido, entrava em ebulição, ele começa logo a disparatar. E quando Caifás diz, tu atreves-te a falar assim com o chefe da casa, com o sumo sacerdote, e Paulo diz, desculpa, peço desculpa que eu não sabia que estava a falar com o xerife. Sabe o que é que quer dizer isto? Paulo não obedecia àquilo que eles mandavam, mas tinha uma atitude de saber quem é que está em autoridade. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Às vezes é difícil encontrar o equilíbrio. A atitude de respeitar a autoridade. A atitude de perceber que mesmo sendo uma pessoa que está a fazer coisas erradas, mas ele está num lugar de autoridade. E porque foi Deus que estabeleceu o princípio da autoridade, eles têm que estar em submissão. Por isso é que a Bíblia diz, tudo o que fizeres, fazer como ao Senhor. Submetei-vos uns aos outros no temor do Senhor. Porque aquilo que está em causa não é a pessoa, é Deus. E mais uma vez eu digo, a autoridade não tem a ver com o tom de voz. Ok? Então Deus deu-nos esse exemplo, a autoridade no governo, a autoridade no trabalho, gente. Pastor, mas você não conhece o meu patrão. Aquilo é demais. Oh, glória a Deus, se fosse de menos é que era problema. Já viu ter um patrão de menos? Se um patrão de mais, haja abundância.
Eu tenho um chefe que não sei o quê. Eu já contei isto aos irmãos quando trabalhei. Já trabalhei muitas vezes fora da igreja, não é? Até à altura de ir para o Instituto Bíblico. Trabalhei toda a minha vida, desde os 14 anos comecei a trabalhar. E não tenho vergonha disso. Não sou homem para fugir ao trabalho. E quando chegou a altura de parar o meu ministério durante um tempo, eu agarrei-me ao trabalho e a minha mulher a mesma coisa. Sabe, e fui trabalhar numa empresa que o meu patrão não, o meu chefe, o meu patrão nem eu conheci, mas o meu chefe era mais novo do que eu e em cada 3 palavras dizia 50 asneiras. Dizia aquelas que podia dizer e as que pensava, e as que tinha vontade de dizer. E às vezes via aquele homem a maltratar gente que tinha idade para ser meu pai, uma falta de respeito tremenda, só porque era chefe. Sabe o que é isto? É mau uso da autoridade. Mas ele só faz mau uso da autoridade. Porquê? Porque tem a autoridade para fazer mau uso. Porque ninguém pode fazer mau uso daquilo que não tem. Portanto, se ele faz mau uso da autoridade, e o mau uso é abuso, mas não invalida o facto de que ele era o chefe. E sabe, eu sempre tive o cuidado de falar com ele com respeito. E às vezes com vontade de lhe arrancar o nariz à dentada. Mas, percebe? Humanamente falando, mas percebendo, ele é meu chefe. E eu tenho que entender que ele é a minha autoridade aqui neste qual trabalho. Eu comecei a orar por ele. E sabe, aquele homem dizia asneiras com toda a gente. O homem chegava ao pé de mim e tratava-me por Senhor Luís. E eu não fui para lá com um crachá a dizer pastor evangélico. Lá ninguém sabia que eu era pastor evangélico. Eu lá era o Luís Miguel. Certo? E nem tão pouco andava para lá a dizer aos 4 cantos que tinha sido, ou que tinha que fazer, ou que estava parado agora, ou que não sei o quê. Mas o que é certo é que as pessoas viram em mim alguma coisa diferente, as pessoas vinham ter comigo, muitos deles começaram a vir ter comigo para falar, até que um dia alguém disse, Paulo Luís, o que é que estás aqui? Tu não és deste filme. Quem és tu? Há aqui qualquer coisa diferente em ti, tu não és deste filme. Mas isto só para dizer que eu sempre tive uma postura. Sabe, e houve alturas, porque nós não somos perfeitos, e quando a gente chega a um serviço aprende coisas novas. E eu estive lá alguns anos naquela empresa e passei por um monte de situações diferentes. E quando a gente aprende, há coisas ao princípio que a gente faz errado. Ou não fazemos. Então se fazemos, temos que ser corrigidos. Temos que ser ensinados. E houve alturas em que eu fiz uma outra coisa errada. E ele vinha ter comigo, mas ele às vezes vinha daquele com quem tinha estado a dizer alhos e bugalhos, a mandá-lo abaixo de tudo. Ele chegava só ao pé de mim. À medida que se aproximava, aquele coisa baixava todo. Pá, Luís, Sr. Luís, pá, veja lá. Isso é para tudo. Sabe, eu sempre respeitei aquele homem. De mim saiu uma atitude de respeito com aquele homem. Comigo, particularmente, ele nunca se portou mal. Sabe porquê? Porque eu olhava para ele e não estava a olhar para o homem. Estava a olhar para a autoridade que nele estava investida. Então, e o pastor aguentou? Se aguentei, então não tinha outro remédio. Quem está mal é que se muda. Se eu tivesse mal, saía. Mas saía para onde? Mas a questão era essa. Todos nós vamos ter que lidar com autoridades em todo lado. Nem em todo lado vamos ter patrões amáveis, carinhosos, compreensivos, chefes que nos abraçam e dizem, pá, és o maior, hoje, pá, que bom estares aqui hoje comigo a trabalhar. Pá, olha, hoje até nem vais fazer muito, vou eu fazer o trabalho por ti. Pá, não te chateia, pá, olha, eu até te faço assim, olha, a partir de hoje podes vir sempre meia hora mais tarde. É para isso é que os patrões estão lá, não é? E os chefes. É. Mas a autoridade, os patrões são autoridades delegadas por Deus e devemos ter essa atitude. E dentro dessa atitude, obedecermos naquilo que não põe em causa a nossa submissão a Deus. Eu conheço, e tenho pessoas amigas, que perderam os seus empregos porque se recusaram a mentir. Atitude de respeito e de submissão, mas não obediência cega. Eu tenho uma pessoa amiga que depois de vários anos de estar no trabalho, o patrão começou-lhe a meter coisas na mão, papeladas para mentir. Mente-se de muitas maneiras, não se mente só com aquilo que se diz. E quando as pessoas ligavam para lá, ele dizia, diz-me que eu não estou. E a pessoa dizia, desculpe lá, mas eu não digo isso. Então você está aqui à minha frente a dizer que não está, eu vou dizer, mas olha, ele está aqui a dizer que ele não está. E quando a pessoa se começou a recusar cometer erro
Porque apesar de estar em submissão à autoridade que está investida naquele chefe ou naquele patrão, mas há uma autoridade ainda maior que aquele que lhe diz para não mentir, ela perdeu o seu emprego. E viu-se em papos de aranha depois para arranjar trabalho de outra vez. Mas foi obediente e submissa a Deus. E manteve a atitude correta para com o patrão. Porque ela disse, desculpe, mas eu isso não faço. Eu não minto, eu não aldrabo, eu não sou desonesto. Eu respeito e faço tudo o que tiver dentro do âmbito do meu trabalho. Mas não me peça para fazer aquilo que é contra a minha consciência e a minha relação com Deus. E o patrão disse, ok, então se não está ali uma porta, se faz favor, pode sair. Pois é, amém, é? É amém, não é? Então, percebe? Mas ponha-se no lugar da pessoa. Não é? Às vezes a gente facilmente diz amém porque foi com os outros. Se fosse connosco, era um bocadinho mais complicado. Não é? A palavra de Deus diz que nós devemos obedecer como a Cristo. Como a Cristo. Mas Cristo não mentia por ninguém. Cristo não roubava a ninguém. Quando inclusive foi empurrado para saber, então pagas os teus impostos ou não. Então os teus chifres também pagas. Olha, não sei quantos, vai ali ver, pescar ali, apanhas um peixe, está lá uma moeda dentro. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Certo? Jesus não fugia às coisas. Jesus era íntegro. Jesus reconhecia. Quando vieram ter com Jesus, perguntavam lá, é legal? Não é? Se fosse no Brasil, é legal. É legal. Pagar impostos a César, dar o tributo a César. Sabe porquê é que eles estavam a perguntar isto? Porque eles estavam debaixo do domínio de uma nação invasora. Para ver o que é que Jesus dizia. E Jesus disse, é a autoridade que está sobre vós. Tenha sido ela por imposição ou não, mas é a autoridade que reina sobre nós. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hein? Por causa do princípio da autoridade. E hoje, estou a ver aqui o Paulo já a puxar o ar nas subidas, o carro já está a ir abaixo. Ele está a absorver o que eu estou a dizer. Eu gosto. Por isso é que eu corto o cabelo rentinho, sabe? Porque às vezes os irmãos começam a abrir a boca e eu começo a sentir o pelo todo. Uma coisa interessante é percebermos, já agora dizer, eu estou farto de dizer isto, mas observarmos que a palavra de Deus não faz diferença entre aquilo que nós chamamos do trabalho do Senhor e o trabalho secular. Aliás, esta fez parte da mentalidade da igreja. Não, isto aqui é santo, lá fora é o inferno. Aquilo é o profano. Aqui, ali é os pagãos. Olha, pagãos somos todos nós. Cada vez mais. Cada vez pagamos. Nós nos tornamos um povo pagão. Não fazemos outra coisa. Paga. Mas sabe, esta é uma das coisas que eu acho que Deus está a trabalhar na mentalidade do cristianismo, dos cristãos em todo o mundo. Está a remover estas ideias, estas separações. Para Deus é tão importante estarmos aqui com a atitude certa, a cantar os corinhos, dizer amém, aleluia, e às vezes, e fazer... E depois saímos porta fora, sabe? E irmos lá para o trabalho, onde temos um patrão difícil, o trabalho é difícil, mas mantemos a mesma atitude lá. Esquece tu, pá. Tens alguma coisa, pá? Tu nem sequer és salvo, não és crente, tu és um ímpio. Tu vais para o inferno. Tu vais morrer nas labaredas e tal. Por isso eu não me submeto a ti. Ai não, então, rua, está despedido. Olha que rica coisa. Mas sabe, para Deus é tão importante a atitude que temos no trabalho, com os nossos chefes, ou no trabalho, em qualquer outro lugar. Eu vou acelerar só. Temos autoridade no lar, temos autoridade na igreja também, falando, porque esse também é outro aspecto, mas não vamos agora falar sobre isso. Vamos deixar isso para quando falarmos acerca da autoridade. Mas a palavra submissão nas Escrituras, e rapidamente termino, há 6 palavras que foram sempre traduzidas por submeter ou submissão, mas que têm conteúdos diferentes. Uma das palavras que é mais usada nas Escrituras é a palavra upotasso, que deve ser daí que vem aquela expressão, este gajo é chato como a potassa, mas pronto. Que significa uma atitude voluntária de se dar, de cooperar, de assumir responsabilidades e de
carregar o fardo de outras pessoas. Porque há uma autoridade que reina em todo lugar. É a autoridade do amor de Cristo. E o amor de Cristo é uma autoridade que está sobre nós, ao qual nós sempre somos confrontados em amar como Jesus amava ou amar como eu acho que deve ser amado. E nós temos esses períodos. Há alturas que a gente amamos o mundo e arredores. E há outros que a gente já não quer amar mais ninguém. Certo? Mas chega à altura, ou seja, quando Paulo fala acerca de nos submetermos um ao outro, para haver submissão tem que haver autoridade, então aqui a autoridade que é? É a autoridade do amor de Cristo. O amor de Cristo leva-me a que eu me submeta ao outro. Em ministério, em serviço, em cuidado. Paulo exorta-nos a sujeitarmos uns aos outros no amor e no temor de Cristo, e ele não está a dizer para obedecermos uns aos outros. Ele está a dizer para nós nos submetermos uns aos outros. Nos colocarmos debaixo do mesmo jugo. Mas isso fica para outra pregação. Edificando-nos uns aos outros. E agora poderíamos falar aqui acerca dos benefícios na submissão, mas já não temos tempo. Fica depois, quando estivermos no paraíso. Então, a verdadeira submissão é a submissão que é motivada pelo amor, esta submissão, Paulo fala, e o desejo de cooperarmos uns com os outros. E fazemos como a Cristo. Então, em casa, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E por causa do seu amor... Não! A minha Bíblia diz que a mulher tem que estar sujeita ao marido. Não é nada, senão já te avisei 2 vezes. Então é essa. Quando uma mulher aparece com os 2 olhos negros, o que é que aquilo quer dizer? Quer dizer que já foi avisada 2 vezes. Não, tem que sujeitar, mas esquecem que ela só tem que se sujeitar se o marido, por sua vez, também a amar e se entregar por ela como Cristo fez. O que é isto? Homens, desculpem lá. Somos a autoridade de Deus na casa, espiritual. Temos a responsabilidade de sermos sacerdotes na nossa casa. Mas não esperemos submissão se também não exercemos a autoridade da forma como Deus diz para nós fazermos. E como é que Deus exerceu a autoridade connosco? Foi vir cá abaixo com um pau de marmeleiro e arrasar-nos. Foi isso que Ele fez? Não, amou-nos. Deus entregou-se. Ele estabeleceu a autoridade, não só por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele fez. Ele mereceu. E a autoridade, e nós iremos falar disso um dia, não é só a autoridade enquanto posição, mas eu preciso do direito de exercer essa autoridade. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque Deus, Ele não só é a autoridade, e se Ele quiser, Ele fazia o que quisesse, mas Deus conquistou o direito de ser autoridade na nossa vida. Gente. Ele conquistou, sabe porquê? Pela forma como nos amou. E quando nós somos amados, não temos problemas de nos submetermos. E mesmo que a pessoa que nós amamos falhe connosco, de vez em quando, não é? Não é como o outro, dava tarefa todos os dias na mulher. É só porque eu te amo, filha. Só porque eu te amo é que eu te bato. Se eu não te amasse, ia bater noutra, sei lá. Mas essa é a conversa de muitos abusadores violentos. Não, eu bato, porquê? Porque eu gosto, eu amo-te. Senão não te batia. Não é? Mas tendo em conta que estamos aqui a falar de gente que falha, quando falhamos, ainda assim, a pessoa que está em submissão consegue lidar com essas imperfeições, porque sabe... São coisas temporárias. E não estou a falar em bater, por amor de Deus. Estou a falar daquelas coisas, não é? Que a gente às vezes discorda. Sabe, porque a submissão não implica nós perdermos a nossa capacidade de raciocinar, de opinar, de termos as nossas ideias, o nosso sentir. Estar em submissão não quer dizer que nós já falámos acerca disso. Não tem nada a ver com sermos anulados, com desaparecermos do mapa. Deus não quer isso. Então não deixemos que homem algum
Seja patriarca, arcebispo, apóstolo, pastor, papa. Também já há papa apóstolo. Já em umas terras agora já é o papa apóstolo. Você não sabias? Já a malta ia consagrar papas apóstolos. Havia papa Seralac e agora é papa apóstolo. O que é que dizem que essa papa dá muita azia? Então daí que vem a apostasia. Pois a apostasia que é do apóstolo. Deus me perdoe. Eu sou assim, mas sou para o rapaz, está bem? Não, mas há coisas... Sabe, mas os irmãos perdoem-me. Eu sei que há uma responsabilidade muito grande de quem ensina ao povo. E é tão fácil nós cairmos no erro de ensinarmos as coisas de maneira a mantermos o controle. Mas eu quero dizer aos irmãos que a melhor forma de termos as coisas em controle é dar o controle. Os irmãos aprendam porque eu estou a envelhecer, não vou durar sempre. A melhor forma de nós mantermos as coisas em controle é libertar controle. E a igreja, por sua vez, né? Aqui não é o caso da Figueira, mas temos que... Não é? Pelo menos da gente aqui acho eu que não. Certo? Mas não haja homem nenhum em nome de coisa nenhuma. Em nome de Deus, em nome seja do que for, que venha e que vos ponha um jugo sobre vocês que não é jugo de Deus. Mas sabe o que é que isso tem acontecido também ao longo? Porque a gente não é a gente da polícia. Nós nos demitimos da nossa capacidade de raciocinar, nos demitimos da nossa capacidade de avaliar e discernir as coisas espirituais, demitimos da nossa capacidade de ir às Escrituras e examinarmos as Escrituras, demitimos e temos papado tudo. E quando eu digo, no sentido geral, estamos a falar dos cristãos em geral, certo? Não estou a falar aqui de nós, irmãos, aqui. Mas a igreja tem que estar de olho aberto, de ouvido aberto, certo? E com a atitude correta. Porque sabe que se nós tivermos a atitude de submissão correta, porque temos a atitude submissa correta, nós até temos a coragem e o à vontade para chegar ao pé do Paulo e dizer para o Paulo, desculpa lá, pá, és o meu chefe, és o meu líder, mas acho que estás errado nesta área. Pá. Se não está aí qualquer coisa que não está, acho que estás a ver mal a coisa. Porque eu tenho a atitude certa de submissão, eu não tenho problemas em chegar à pessoa, mesmo que seja o meu chefe, mesmo que seja o meu pastor, mesmo que seja o meu marido, não é, mas nem que seja o meu patrão, não é? Não é? E dizer, porque eu tenho a atitude correta. Sabe quem são as pessoas que têm medo de ir ter com o seu líder, o seu chefe, o seu patrão, com a pessoa que está em autoridade na sua vida e abrir? São pessoas que não têm a atitude correta de submissão. Gente, agora íamos entrar aqui num caldinho. Não posso. Senão os irmãos ficam em rebelião e começam a sair embora. Não, eu não quero esticar mais. Há vários irmãos aqui já muito cansados também. E eu mesmo estou cansado, não é? Por isso é que falei tanto. Mas eu normalmente renovo-me no Senhor nestas coisas. É. Gente, alguém percebeu a mínima daquilo que eu disse hoje aqui? Porque eu às vezes digo assim umas coisas e eu não sou pessoa de beber, portanto. Sejamos um povo que ama Deus em todas as áreas da sua vida. Sejamos um povo que vê os seus inimigos serem escorraçados e fugirem diante de nós. Porque nós percebemos e andamos numa atitude de submissão. Esqueça os abusos que causaram já à sua vida. Se necessário, perdoe-os. E saiba compreender a fraqueza humana. Mas não misture as coisas. Autoridade é autoridade. E submissão é uma atitude do nosso coração em reconhecer a autoridade e ter logo imediatamente a atitude de eu submeto. É uma atitude interior. E essa submissão, ela irá se manifestar
em obediência naquelas coisas que não vão contrariar a minha obediência a Deus. E aí, meus irmãos, seja nos negócios, seja nas escolas onde trabalhamos, seja nas obras, seja a conduzir um autocarro, seja o que for, seja em casa, seja na igreja, vai que se construir uma atmosfera em que o diabo não mete a unha. Ai, o diabo atacou-me, pastor! Mas... Ai, Senhor! O diabo entrou e roubou. Só sabe o que é que a Bíblia diz? Diz, não deis lugar ao diabo. Sabe, o diabo só vai até onde nós permitimos que ele vá. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Eu acho que se dá crédito demais também ao diabo. Deixe-me dizer, há doenças que afligem toda a gente. Nem todas foram causadas pelo diabo. Foram na queda original. Ao levar o homem a cair e trouxe sobre si a corrupção. Mas nem todas as doenças foi intervenção direta do diabo. Ou foi? Ando na corrente de ar, a suar, mamo logo 2,5 litros de água gelada. Sai da cama quentinho, pés no chão, fria, constipo. Foi o diabo. O diabo não está contente. Para já ele nunca está contente, é um mal disposto. Mas não culpa o diabo, nem tudo é o diabo. A gente também dá créditos demais. Mas às vezes, e em boa parte, ele anda a ver onde é que pode meter a unha. Ele quer ver onde é que pode lá enfiar-se. Sabe qual é a melhor maneira da gente não permitir? É não dar espaço a ele se mover. E ele move-se. Sabe, às vezes nós fazemos coisas erradas, mas temos as atitudes certas. Enquanto tivermos as atitudes certas, Deus está lá a proteger, mesmo as nossas coisas erradas. No momento, até podemos estar a fazer as coisas certas com a atitude errada. E às vezes, mesmo assim, pumba, estamos a levar na marmita, como diz o outro. Porque o diabo vem e dá-nos. Sabe porquê? Mas eu até fiz o que era certo, mas não fez porque está em submissão correta. Está porque deixa-me lá fazer o ponto 2, 3, 4 e 5, a ver se isto funciona. Pensamos que isto é uma mesinha às vezes e misturamos as coisas. Mas a atitude... Pai, eu reconheço a tua autoridade. Porque é isso que significa entregar a nossa vida a Jesus. É isso que significa render. É por isso é que nós podemos... Por isso é que a Bíblia diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Porque não é só chamar Senhor. Ele é Senhor de alguém. Mas tem que ser meu. E quando ele for meu, na minha vida vai fazer toda a diferença. Não vale a pena só dizer Senhor, 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 Senhor. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Hoje foi assim uma coisita um bocadinho mais a dar para o pesado. Mas também faz falta. Dentro do simples, mas em quantidade. Sim, tipo em farta-brutos. Oh, glória! Os irmãos podem se levantar. Eu estou a ver que os irmãos estão entusiasmados, nem querem sair hoje. E... Nós iremos abordar, ao longo do tempo, algumas linhas relacionadas com isso. Honra, autoridade. E vamos ver e vamos estudar os benefícios de vivermos vidas desta maneira. Há uns tempos atrás, só para terminar, uma situação familiar que eu estava a tentar ajudar, não é tratar, porque a gente... E havia um mau relacionamento entre a filha e o pai. E o pai vinha todo danado ter comigo e dizia, mas a minha filha, ela não me respeita, ela não me fala, ela não sei o quê. Eu disse, olha, você não pode esperar que a sua filha o trate como pai quando você não se comportou como pai. Eu quero essa honra, eu quero esse respeito, eu quero essa submissão. Mas você só pode ter isso, lá está. Não é só ser pai, biológico. Não é só ter a posição. Tem que se comportar como tal. E eu disse, não pode exigir isso, não pode esperar que a sua filha se comporte como filha, quando você não se comportou como pai. Porque mais ninguém nesta terra gostaria de poder relacionar-se bem consigo do que a sua filha. Mas ela não consegue fazer por causa da falta de respeito, da falta de exemplo, enfim, das situações que aconteceram. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, já?
Então vamos nesta noite, dentro daquilo que nos foi dado perceber e compreender nos nossos corações, dizer: Paizinho, eu quero andar neste princípio da submissão. Eu quero conseguir reconhecer a tua autoridade em todo o lugar onde eu estiver. E quero ter uma atitude condigna com isto, com este princípio. Eu quero, Senhor, viver a minha vida em todas as áreas da minha vida, tendo-te em primeiro lugar no meu coração. E por isso, vivendo em submissão à tua autoridade, de forma voluntária, porque o faço a ti. Em nome de Jesus.